Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Príncipe Vidani. Príncipe Vidani, que se você não conhece, você tá vacilando. Primeiro porque o podcast dele é muito bom, Pelada na Net. Segundo porque ele já participou aqui do Eu Tava Lá no episódio número 3. Episódio número 3 que foi gravado antes do Eu Tava Lá ir pro ar. Quem é ouvinte das antigas sabe dessa história. Quem não é ouvinte das antigas, recomendo que ouça os episódios antigos. Eu sempre comento que a qualidade sonora deles não é tão boa, mas as histórias já eram muito legais. E a história que o Vidani tem pra contar hoje eu ainda não sei qual é. Mas vamos ligar pra ele já pra saber que história é essa que ele tem pra contar pra gente. Antes eu tenho só que dar 2 recados muito rápidos. O primeiro recado é aquele já tradicional, que além de ouvir o podcast Eu Tava Lá de segunda-feira, você também pode ser um assinante do Eu Tava Lá, com valores a partir de R$5 por mês. Custa só R$5 por mês, você tem podcast todos os dias, os assinantes recebem conteúdo exclusivo, terça, quarta, quinta e sexta, em formatos diferentes. Tem ali o... Eu não sei se eu posso falar, eu não vou falar ainda. Eu, como disse, já comentei alguns episódios passados, eu vou fazer um episódio especial compilado de alguns momentos do podcast diário pra soltar aqui no feed Eu Tava Lá de surpresa, assim. Um dia vocês vão, ou apareceu, é o barulho que faz o aplicativo de podcast. Você tá em casa, numa boa, apareceu lá Eu Tava Lá surpresa no meio da semana, qualquer dia, qualquer hora, louco, e aí você vai ouvir, vai saber como é que funciona o podcast diário. Então, se você não quer esperar por esse momento, R$5 por mês, R$5 por mês, tem podcast diário com formatos legais, formatos variados, diferenciados e muito divertidos, assim como esse Eu Tava Lá aqui de segunda-feira. Maravilha? O outro recado que eu quero dar é que o Eu Tava Lá ele tem um e-mail, que é o ouvinte@eutavalá.com.br, aonde você, ouvinte, pode enviar a sua história, e essa história ela vai primeiramente ser lida aqui em casa, no meu coração. Eu vou ler ela sozinha e vou dar gostosas gargalhadas, ou vou chorar litros, dependendo da sua história, e depois, num segundo momento, ele provavelmente vai ser lido no podcast diário do Eu Tava Lá. Tem um quadro lá onde eu leio histórias enviadas pelos ouvintes. Então esse seu e-mail provavelmente vai ser lido lá. Você também deve receber esse episódio. Geralmente quando eu leio uma história de uma pessoa que não é assinante, eu mando a história para a pessoa e também publico para os assinantes, né? Porque é justo que a pessoa escute a própria história sendo lida. E depois, no terceiro momento, que ainda está para chegar, eu estou começando a convidar as pessoas que mandaram boas histórias para gravar um episódio especial do Eu Tava Lá, que na verdade não é um episódio especial, é um episódio normal, mas talvez seja especial para a pessoa que já é ouvinte, que mandou a história, que a história foi lida, que a história é legal, e aí eu vou convidar a pessoa, entendeu? Então se você acha que tem uma história legal para ser compartilhada com a galera que é ouvinte aqui do Eu Tava Lá, pode mandar para ouvinte@eutavalá.com.br e quem sabe eu não convido você para vir contar diretamente aqui pra gente. Semana passada o Jeff Barbosa participou aqui do podcast, ele contou da época que ele foi porteiro em um prédio e ele não deu tantos detalhes assim do prédio onde ele foi porteiro, e no dia seguinte à publicação, o episódio foi pro ar na segunda, na terça-feira apareceu um cara que mora no prédio onde o Jeff era porteiro, e o cara conhecia ele falou, pô, inclusive estranhei que tu desapareceu da portaria e tal, que bom então que foi pro bem, assim, que hoje tu tá fazendo teu podcast e tal. E, cara, isso é muito louco. Quais as chances de ter um ouvinte do Eu Tava Lá no prédio onde um participante do Eu Tava Lá foi porteiro há sei lá quanto tempo atrás? Isso é muito louco. E o cara provou que ele mora no prédio, ele me mandou o endereço e tal, e o Jeff ficou, caralho, como que esse cara sabe que era eu e tal? No fim era porque o cara conhecia ele de vista mesmo. Então isso foi muito legal, uma das curiosidades aí que aconteceram no Eu Tava Lá. E é isso, eu só queria contar isso pra vocês porque eu achei maravilhoso. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para o Vidani e ver que história ele tem pra contar pra gente. Alô, agora foi? Tá rolando. Agora foi, agora rolou. Graças a Deus. Opa. Jesus amado. Graças a Deus funcionou. O que aconteceu aí no teu Skype, cara? Cara, esse Skype novo é uma merda e o antigo já era uma merda, é tudo uma merda. Eu odeio o Skype. É isso que aconteceu. Eu acho que o propósito do Skype ele é ser um software que não funciona, e a cada atualização eles melhoram essa função de não funcionar. Faz mais sentido. Faz bem mais... Porque o Skype há uns 5 anos atrás era excelente. Aí Pois é. Melhorou a função de ser ruim, melhorou muito. Tá melhorando cada vez mais. E também acontece o fenômeno que é quando tu liga pra pessoa, a pessoa tá lá no computador esperando e aí toca no celular dela, que ela não sabe onde tá ou que tá fazendo outra coisa. Inferno, cara. Puta que pariu. Toca no lugar menos prático possível pra pessoa atender e beleza. Isso aí é a magia de querer parecer uma ligação telefônica. Assim pois como o Eu Tava Lá, ele faz toda essa ambientalização pra eu estar ligando pra pessoa, e a pessoa
pessoa estar atendendo o telefone. O Skype, ele também quer estar no telefone, mas ele não consegue. E aí fica essa bagunça. Mas você sabe, Brian, que tem uma diferença do telefone, porque eu odeio o telefone, eu odeio receber telefonema. Não sei o que aconteceu de uns 3, 4 anos pra cá, passou a virar um ódio verdadeiro, assim, atender o telefone. Mas o Skype, como eu já tô esperando normalmente, eu não odeio, é legal. Aí é bonito. Inclusive, no teu avatar do Skype aqui, tu tá muito podcaster, porque tu tem aquele suporte de microfone que pega de cima, não é? Sim, então. Olha, pois ele legal, fica de ponta cabeça. Cara, isso é maravilhoso. Eu quero muito comprar um negócio desse daí, depois eu vou te pedir uma indicação até. É só um braço articulado, não tem nada demais, mas eu indico sim, não tem problema. Porra, mas só o termo braço articulado já é uma palavra que eu jamais saberia. Pois é, eu aprendi pra comprar. Olha aí, fechou. E aí, cara, como é que tu tá? Desde o episódio 3 do Eu Tava Lá que tu não aparece por aqui. Pois é, na verdade, Brian, desde antes do Eu Tava Lá estrear, porque a gente gravou antes, né? Verdade. Vixe Maria. É verdade, o que justifica a qualidade, porque a minha captação e a minha edição eram péssimas naquela época. Agora você tem um vassalo que edita pra você, isso é maravilhoso. Deve ser, né? Porque eu não tenho. O que é um vassalo que eu não faço ideia? Vassalo é uma relação de trabalho que era trabalhada com o suzerano, tinha vassalos, que era um trabalho meio que forçado, meio termo entre a escravidão e a CLT. Entendi. Tem sentido. Eu tenho agora toda uma estrutura aqui pra gravar, só não tenho um braço articulado ainda, mas em breve terei. Pô, mas isso é o mais simples, isso aí vai ser o mais legal. Inclusive, eu vi que você tem aquelas paredes com caixa de ovo de verdade, que não é caixa de ovo. Aquela... com espuma acústica. Isso, olha aí. Mais bonito que braço articulado o termo espuma acústica. Espuma acústica, na real, não é. Isso aí é uma boa história, inclusive, pra contar daqui a uns anos, talvez. Porque tem uma parada que chama espuma acústica, que é aquela espuma que as pessoas colocam nas paredes dos estúdios pra ele ficar com não é pra isolar. Muita gente acha que é pra isolar. Na verdade, é pra ele gerar uma acústica mais confortável, tipo, pra não ficar aquele eco da sala. Na verdade é pra evitar a reverberação e evitar o reverb natural, o eco da sala. Quando você tá numa sala vazia, você dá aquele grito. Exato. Isso aí que ele evita. Ele amortece o som para que ele não fique ecoando dentro da sala. E aí essa espuma, ela existe, ela é muito cara. E aí um dia eu tava numa loja de colchões e eu vi uma espuma muito parecida. E aí eu falei com o cara, eu falei, essa espuma aí é espuma de estúdio e tal? Ele falou, cara, essa é exatamente a espuma de estúdio, com exceção de um detalhe, que ela não tem a proteção que permite que ela não seja inflamável, tá ligado? Ela não tem um tratamento pra não incendiar, pra não virar uma parada criminosa e perigosa dentro da tua casa, entendeu? Então, assim, eu tenho uma espuma acústica na parede, porém, se um dia minha casa pegar fogo, vai ser 2 toques. É a espuma acústica do Breno, da casa do Breno, que joga no Vasco, o zagueiro. É, espuma acústica inflamável. Isso aí. Terrível. Mas, cara, tu participou aqui do Eu Tava Lá número 3 e tu contou a história da caipurina, que não sai da minha cabeça desde então, esse termo. É verdade. Saudades, inclusive, mijar na caneca das pessoas. Saudades. Eu acho maravilhosa essa história. Eu sempre falo isso, até um pouco repetitivo, talvez, mas os episódios iniciais do Eu Tava Lá, eles têm, de fato, uma deficiência técnica, mas as histórias são tão boas quanto as histórias dos outros, assim. Então vale muito a pena se esforçar um pouquinho pra ouvir lá, apesar do meu eco, da minha reverberação e da ausência do meu braço acústico, vale a pena porque as histórias são ótimas. Cara, a caipurina é uma história clássica do Eu Tava Lá já. Cara, eu vou te falar que você ainda fica insistindo nessa história, mas não era tão ruim assim. Eu vou dizer que quem começou podcasts... muita gente que tá no começo do podcast tem uma qualidade muito inferior à que Eu Tava Lá começou. Já começou num nível bem legal, cara. Já dá pra ouvir tranquilo. Não é nada de... Se você pegar o primeiro Nerdcast, cara, o Nerd Connection... Porra, mas aí assim... Nossa, é impossível de ouvir, cara. Tu vai ver o Nerdcast, o teu mesmo, o Pelado na net, existe há bastante tempo, né? 7 anos quase. Pois é, nessa época não tinha como ter uma qualidade decente. Pelado, a gente até comentou alguma coisa do Pelado na época, no episódio 3, e inclusive esqueci de falar, mas tu é um dos caras que eu conheço que é o maior entendedor de Cristiano Ronaldo da história. Ah, sim, inclusive tô num momento delicado porque tá com umas acusações de estupro aí, eu tô meio sem saber o que fazer, eu tô meio preocupado. Complicado, né, cara? É por isso que eu digo que nunca se deve fazer tatuagem de ídolo, porque pois é. Se um dia tu descobre uma merda, aí não tem o que fazer. É, difícil. Por isso que eu ainda tô bem ressabiado, vamos esperar essas investigações avançarem aí pra eu poder odiar ele ou continuar amando. Eu tô num meio termo aí, tá difícil. Tá no meio termo. Como que foi a ida dele pra Juventus? Tu aceitou de boa? Ah, aceitei, né? Preferia que ele viesse pro Vasco, mas já que foi pra Juventus, tá ótimo. Porque... Não, cara, sei lá, cara, eu não tava esperando, me pegou de calça curta, não da maneira que eu gostaria que o Cristiano Ronaldo me pegasse, mas me pegou realmente de uma forma de surpresa, porque eu não esperava que o cara, depois de ser melhor do mundo todo ano, ganhando Champions League todo ano, ele fosse querer sair de onde ele tá, mas vou fazer o quê?
Perde a graça. Depois que tu tá ganhando tudo, aí perde a graça. Aí o negócio é tu ir pra Juventus, é tu perder a bola de ouro pro Modric. O Cristiano Ronaldo é o mais parecido com uma carreira de um jogador do modo carreira do FIFA, Brian, que é aquele cara que você fica ganhando tudo, aí chega uma hora que você fala, puta, deixa eu fazer outra coisa, que aí você vai pra Juventus. Aí daqui a pouco ele vai estar jogando Maribor, sendo o melhor do mundo de novo. Aí porque ficou fácil pra ele. Ficou muito fácil. Inclusive, eu tenho que ir lá participar do Pelada. Tu já me convidou umas 2 vezes, eu acho, e a gente não conseguiu ainda encaixar as agendas. Pois é, mas faz parte. É que o Pelada também, como eu gravo ele em cima da hora, eu gravo ele na quinta-feira à noite, já pra editar e lançar no mesmo dia, não tem muita janela de vamos regravar ou vamos combinar um horário. Pode, não pode, já era, cara. Difícil. Caramba, né, cara? É difícil demais. Difícil, é pior pra mim, que às vezes eu fico sem convidado, bate o horário do programa, não tem ninguém pra gravar comigo, aí eu fico caçando gente, é uma loucura. Mas isso aí é uma coisa que é meio necessária, essa correria de programa que fala de assunto atual, né? Pauta quente, uma merda, cara. Você fala de pauta quente, você precisa gravar e lançar hoje, porque amanhã já é atraso. Amanhã já atrasou. Se tu falar do Real Madrid perdeu pro CSK nessa semana que a gente tá gravando, mas esse episódio aqui vai ao ar daqui a algum tempo. Então se eu falar sobre isso agora, aí já não faz mais sentido, porque sabe lá o que vai estar acontecendo nessa semana. Exatamente. É por isso que fazer a pauta do Pelado é ao mesmo tempo fácil e difícil, porque às vezes você cai numa semana que não rolou nada. Aí você precisa caçar uma coisa. Quando geralmente tem muito assunto e a gente não consegue falar tudo. Pra falar tudo de futebol, na verdade, você tem que ter um programa todo dia, tipo o Neto tem na TV. Não tem jeito, né? Pois é, senão verdade. Você fica de fora. E vocês não fazem uma pausa no final do ano, no final da temporada? Cara, a gente fez 2 anos. A gente fez em 2012 e 2013, mas a partir de 2014 foi direto e eu nunca mais tive férias do Pelado e eu tô morto desde então. São quase 5 anos aí de loucura, cara. Eu não sei por quê, porque eu poderia fazer, né? Porque não tem futebol, mas a gente inventou de começar a fazer intervalo, que é aquele programa que até você já gravou com o Cid há um tempo atrás. Já, a gente participou, sim. Isso. Aí não tem jeito, a gente começa a fazer programa no final do ano mesmo sobre coisas que não tem a ver com futebol, e aí pronto. De boa, tá liberado, tudo liberado. E tu participa também do Radiofobia às vezes, né? Eu sou membro do Radiofobia desde 2011, acho, cara. Acho que eu tô no Radiofobia desde antes de eu criar o Pelada, cara. Osso, faz tempo, cara. Só que, infelizmente, pro Radiofobia eu não tenho mais... Como tem bastante gente na equipe também, até é de boa. Eu ia falar isso. Eu participei do Radiofobia esses dias, eu acho que já deve estar no ar o episódio, e tu não tava lá, fiquei muito chateado, inclusive. Eu ia gravar até a última hora, só que naquele dia eu fiquei preso no trabalho até as 9 da noite e eu pedi licença pro Léo pra eu não gravar, porque... Eu nem tinha jantado ainda e o Radiofobia começou a gravação umas 10 horas da noite. Sim. Foi inclusive muito legal. Foi um episódio sobre arrependimentos, que no final da gravação eu me arrependi de não ter contado a história que eu queria contar. Porque eu pensei numa história e aí eu falei, o papo foi indo pra outro lado, eu falei, putz, eu vou contar uma outra. Aí eu contei uma outra e aí eu esqueci de contar que eu ia contar e fiquei arrependido. Mas acho que valeu então, porque era um episódio sobre isso, então ficou tudo certo. Com certeza, a galera curtiu bastante, pelo menos o Jeff, a galera no grupinho do Radiofobia do Zap, elogiou bastante o episódio. Falaram que foi legal. No grupo do Zap. Show de bola, demais. Cara, e eu tô com saudade de ti real. Esse dia tu tweetou que tava com saudade de mim. Eu tô mesmo também, cara. Pô, é sincero. Então eu fiquei lembrando da última vez que nos encontramos pessoalmente, que foi na Choperia Liberdade, era teu aniversário, lembra? Meu aniversário, lembro sim. Foi muito bacana, inclusive. Eu me apaixonei por aquele lugar que tu não tem noção. Cara, eu adoro aquele lugar também, Brian. A gente podia ir pra lá de novo então, Brian, porque eu vou te falar... Eu gosto muito de me embriagar naquele lugar. Eu gasto uma nota, porque sai caro pra se embriagar lá. Mas é gostoso demais. É caro. Mas eu tenho essa teoria, esse pensamento, de que quando tu paga muito caro, mas tu sai feliz, valeu a pena. Exato, é verdade. O ruim é tu pagar caro e comer mal e beber com bebida ruim. Lá tem um temaki que é do tamanho da minha cabeça, cara. É um gato inteiro do tamanho do temaki. Temaki do tamanho de um gato. E ele é muito saboroso, cara, porque geralmente essas comidas grandes são ruins, que os caras exageram de botar um monte de negócio e aí vira uma bagunça. O temaki de lá não, é um temaki fresco. Não, mas lá tem a gente falou que é caro lá, mas tem um motivo por que é caro também, Brian. Porque geralmente eu vou lá, como eu moro do lado, eu chego lá 7 da noite. E eu saio de lá às 4 da manhã. Não tem como ser barato você ficar 9 horas num lugar bebendo, pedindo, né? Não é open bar, porra. Não tem jeito. Faz todas as refeições lá. Eu janto, rejanto, vomito, eu faço tudo lá. Não, e lá tem vários ambientes. Vai parecer um público da Temaqueria Liberdade. Mas se fosse, eu faria de graça. Eu adoro lá. Choperia Liberdade. E, cara, eu ia falar que tem muitos ambientes lá, porque ela é um karaokê, além de tudo, né?
E é um karaokê, pra mim, Brian, esse esquema, eu adoro karaokê também, mas esse esquema de karaokê de São Paulo, que alguns têm, né, na Choperia faz muito bem isso, que é um palco, que a galera fica curtindo o seu show enquanto você tá cantando sua música, é maravilhoso, cara. É legal isso. Eu vi uma vez, eu não lembro aonde era, mas que além de ser um palco e de tu cantar e tal, tinha uma banda que tocava pra tu cantar. Tipo, não era um play que tu dava. Sei qual é. Tem um fica perto do metrô Fradique Coutinho ali, perto da casa de Guilherme Afonso, inclusive. A gente comentou esses dias desse lugar, mas eu nunca fui, cara. Falam que é maneiro mesmo. Também nunca fui, mas deve ser legal, né? Porque aí tu vai... Porque o lance do karaokê é o cara se sentir o vocalista de uma banda. E aí se tem além dele, do microfone do palco, uma banda, deve ser muito foda. Só acho que deve ser difícil, não deve ter tanta música quanto um karaokê, justamente porque deve ser foda tocar qualquer música, né? Pode ser. A banda tem que saber tocar Evidências e tem que saber tocar mais uma meia dúzia de música dos anos 90, que é só o que a galera pede em karaokê. Cara, Evidências, Bote Azul, Eduardo e Mônica, tem vários clássicos aí. Tem aquela do Paralamas também, cara. Puta, que país é esse? Não, tem uma outra, eu esqueci. Tem algumas são clássicas de karaokê, puta que pariu, é verdade, cara. Normal demais. Cara, quando eu te convidei agora, tu chegou a pensar alguma história específica pra contar? Pensei, cara. Pensou? Inclusive uma história, Brian, com um amigo meu da faculdade, mas outro, não é o mesmo amigo de Goiás que mijou no copo. Tá. Eu tenho um amigo que ele é treinador de um time profissional de LoL, Brian. Caralho, que demais, cara. Da primeira divisão, ele é treinador da INTZ. Não, para aí que agora eu comecei a me surpreender muito. Primeiro que tu conhece um cara que é técnico de LoL. Segundo que tem divisões no LoL, como é que funciona isso? Então, eu não manjo nada de LoL, tá? Eu conheço que esse amigo meu, porque esse cara é um grande amigo meu mesmo, tipo meu irmão mesmo de faculdade, 6-7, eu chamo ele de 6-7, mas ele é conhecido como maestro, ele é treinador da INTZ aqui. E legal, tem, acho que dois circuitos brasileiros de profissionais de LoL. Tem o circuito desafiante, que é a Série B, e tem o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro mesmo. Ah, CB de Campeonato Brasileiro? Sério? Exato, sério. O CBLOL, ele é grande, cara, passa na Sport TV, é grande o bagulho, velho. Eu vi um CBLOL que aconteceu aqui em São Paulo, eu vi umas fotos e tinha telão gigante lá, cara, era tipo telão afinal, de se eu não me engano, do CBLOL foi no Allianz Parque, se eu não me engano, alguma... É muito louco, cara. Acho que no Mineirão, talvez, não lembro onde é que foi, mas é grande, o evento é grande, cara. Muito louco. E aí esse teu amigo, ele é amigo de faculdade? Isso, ele entrou comigo na faculdade, se formou comigo, estudou comigo e tudo. E ele, enfim, na época da faculdade, a gente fez ciência da computação, né? A gente fez USP em São Carlos, estudamos lá durante 6 anos, era pra ter sido 5, mas a vida é assim, né? A gente vai estudando, gosta tanto de estudar que fica 1 ano a mais na faculdade. Pra não perder o contato. Isso é foda. Eu ia falar que é pra não perder os amigos, só que os amigos, eles nem sempre esperam, né? Eu reprovei 1 ano, e aí eu falava assim, não, é porque eu gosto muito da escola e tal, só que na real mudou todo mundo, ficou eu mais um burrão lá só. O resto era todo mundo diferente. Pior que é, cara. Mas esse amigo meu, na época da faculdade, jamais imaginou. Ele sempre jogou LOLzinho, mas ele jamais imaginou que ia trabalhar com isso, quanto mais ser treinador, né? É uma profissão que no Brasil, vou te dizer, a realidade conversando com o cara não é simples não, mano. É difícil pra caralho, é uma rotina difícil e não é valorizado como a galera imagina, apesar de ver, o cara tá na Sport TV, tá dando entrevista pra ESPN. Mas, mano, é uma sofrência, cara. Imagina o esporte, tipo, sei lá, eu faço patins na grama. Porra, nem sei se dá pra patinar na grama. Eu acho que deve ser um pouco difícil, mas deve dar. Não sei. Vocês veem que faz um tempo que eu não pratico exercício, não só pelo meu peso, quanto pela habilidade de esporte. Mas não é, apesar de passar na TV e tudo, não é um esporte que você sabe que os caras não ganham tão bem, que o cara tem que ralar pra caralho, é difícil. É tipo o curling. O curling é aquele esporte que tem uma a bocha no gelo. É a bocha no gelo, com uma vassourinha e uma chaleira que a pessoa joga assim, e tem que chegar num determinado círculo ali. A chaleira que curling... deve ser pesada pra um caralho, deve ser uma chaleira cheia. Deve ser uma chaleira cheia. E aquilo ali é um esporte legal, é lindo, aparece nas Olimpíadas de Inverno, mas eu duvido que tenha nego que vive de curling. Não, porra, deve ser difícil pra caralho. A não ser, sei lá, na Noruega, na Islândia. Tem gelo todo. Aí deve ter. Pode ser. Aí talvez, realmente. E aí tem curling de rua, né? Tem o curling raiz. A galera, em vez de sair pra jogar uma bola, vai jogar um curling. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque tem esportes que não tem como tu praticar na rua. Dizem, inclusive, atribuem muito o sucesso do futebol no Brasil a isso, assim, que não precisa de muita coisa, só tem uma bola, dá pra desenhar o gol na parede, ou dá pra fazer com chinelo e tal. Em alguns lugares a realidade é diferente. É fácil jogar curling, é difícil jogar futebol. E no Brasil esse negócio do futebol de rua
também cresce muito o futebol de salão, né? Tem muita gente que se interessa pelo futebol de salão, que é muito mais popular nos países latinos por causa do Brasil mesmo, que o Brasil que é potência de verdade, né? Brasil, Portugal, Espanha, né? Nem sabia. Eu sei que tem o Falcão, que inclusive já tentou jogar no campo e não gostou, sei lá, e voltou. Foi boicotado pelo Leão, né? O Lion, o treinador, Eu lembro dessa história, é verdade. E aí ele voltou pro salão. Mas tinha um antes do Falcão, tinha o Manuel Tobias, o Brian, que assinava chuteira. Que saudade do Manuel Tobias. Tá, e a gente tá falando do teu amigo de LOL. Enfim, LOL, né? Vamos voltar pro LOL. Esse amigo meu, hoje ele é conhecido como Maestro. Era o nome dele no LOLzinho. Boa. Mas eu tenho uma história com ele, cara, de quando a gente tava pra sair da faculdade. No nosso 5º ano, a gente fez todas as matérias praticamente. E aí no 6º ano a gente tinha que fazer estágio e mais uma outra matéria só. Então a gente ia se mudar de São Carlos e voltar pra lá só pra, enfim, fazer uma matéria ou outra um dia na semana. Tá. Quando a gente tava chegando no fim do 5º ano, a gente falou, cara, vamos ver alguns lugares juntos, pra quem sabe a gente não fazer estágio junto, né? Participar de alguns processos seletivos juntos e tal, pra... Imagina se a gente trabalha junto, legal, né? Ia ser massa, claro. Uma ideia parece boa, né? Você trabalhar com um amigo seu e tudo, enfim, quebra um pouco daquela barreira de primeiro emprego, né? De, nossa, vou pra uma cidade grande, não tem ninguém e tal. Então a gente começou a fazer bastante processo seletivo juntos, para inclusive empresas de diversos ramos. A gente fez teste para Johnson & Johnson, a gente fez teste para um monte de empresa aí junto. Que legal. Uma das empresas que a gente fez teste era uma empresa de cosméticos aqui de São Paulo, multinacional, chamada Natura. Olha! Eu posso falar o nome da empresa porque, enfim, não tem nada de ruim em relação à empresa nesse processo seletivo. Tem em relação a gente, que somos dois débil mental, mas eu vou chegar lá. Tá. Enfim, o processo seletivo começou, não sei se já fez, mas esse processo seletivo que é muito grande, ele começa numa fase de casa, que você faz tipo, umas provas online, uma prova de lógica, uma prova de inglês. Não, nunca fiz. Aí a gente fez essas provas e tal, fomos chamados para a primeira dinâmica de grupo. Que é... Não sei se você já participou de alguma, Brian. Dinâmica de grupo é uma coisa pitoresca no mercado de trabalho. Sim, já participei, mas não em mercado de trabalho. Já participei de dinâmica de grupo na igreja. Que era toda uma galera reunida pra fazer uns rolê que no final das contas era pra dizer que a vida era bela e que Deus é legal. Mas pra isso eles faziam tu passar vergonha na frente de um monte de gente. Mais um belo ensinamento, vale a vergonha. Mas enfim, a gente chegou lá a gente veio aqui pra São Paulo, então. A gente lembra que a gente pegou um ônibus, cara. O ônibus, eu tava morando em São Carlos ainda, mas eu não lembro por que eu tava em Araraquara, acho que foi na segunda-feira, então eu tava lá de domingo. Então eu lembro de ter pego o ônibus no domingo ali de madrugada, umas 2 da manhã em Araraquara. Tá. Aí nós passamos em São Carlos com o ônibus, que é a mesma linha, né? Então São Carlos pegou esse amigo meu umas 2h30, ele entrou no ônibus, sentou do meu lado, a gente foi dormindo até aqui em São Paulo. Chegamos cerca das 6 horas, 6h30 aqui em São Paulo. Uhum. A gente chegou na rodoviária do Tietê, 2 Capial, a gente não morava aqui, eu já namorava na época, mas eu não morava aqui, né? Então eu vim aqui só visitar, minha namorada já morava. Tá, entendi. E aí, cheguei aqui na rodoviária do Tietê, morrendo de medo, sem bilhete do metrô, fomos comprar bilhete e tal. Nossa. Que a dinâmica de grupo ia ser lá perto do metrô Paraíso, lá, na Vergueiro. Tá, beleza. Pra quem não conhece São Paulo, né, vale explicar, a Vergueiro é uma rua aqui, que é perto do metrô Paraíso, que é perto da Avenida Paulista, que é mais fácil vocês se localizarem aí. Bem mais fácil. E pra quem não é de São Paulo e vem pra São Paulo pra uma história assim, tipo, pra fazer, tipo, com compromisso, com horário e tal, é um nervosismo, né, cara? Porque tu chega em São Paulo, primeiro que tu já acha que tu vai sair no Tietê e vai ser assaltado na mesma hora. Vai Mas tem medo de tudo, né? Tem medo de assalto, de morrer, você tem medo de chegar atrasado, porque o trânsito é inferno, você tem medo, o medo é real. Sim, segundo isso, que tu não sabe onde é o lugar, e em São Paulo tu vai te atrasar de qualquer maneira. Se tu souber onde tu vai chegar lá, vai ter um trânsito de 200 quilômetros antes do lugar. É impressionante, cara. Por isso que a gente chegou tão cedo, que a gente chegou aqui era umas 6h30 por aí, e a nossa dinâmica de grupo era perto das 9 da manhã. Certo. Então a gente chegou e falou, bom, vamos então, né, esse amigo meu, a gente não foi vestido, né, que a gente chegou a se trocar depois, botar uma roupinha social e tal, pra gente estar apresentável na entrevista, né, na dinâmica. Isso é importante. Aí, importante, né, aí chegamos lá, 2 jovens garotos de 22, 23 anos, chegamos ali na rodoviária do Tietê, pegamos o metrô, viemos aqui pra Estação do Paraíso, paramos num boteco, antes da dinâmica de grupo, pra gente tomar um café da manhã, né? Dormimos a noite inteira, falamos, bom, vamos comer um misto quente aqui, um suquinho de laranja. Olha. E resolvemos nos trocar no próprio boteco, né? No banheiro do boteco. O banheiro do boteco, cara, tinha aquelas portas de boteco velho que não fecha, não tranca, né? Na verdade, mas foi tranquilo. A gente se trocou, comemos lá um misto quente, tomamos um suco de laranja, demos um tempo ali. Logo nessa hora já aconteceu uma tragédia que assim que meu amigo se trocou, ele voltou
e derrubou o suco de laranja na camisa social dele. Meu Deus. Mas assim, a gente conseguiu dar um jeito ali, fomos no banheiro, passamos os guardanapos, uma aguinha ali, demos um jeito. E aí, beleza, cara. Fomos pra dinâmica de grupo, demos uma enrolada lá. 8 horas da manhã, abriu a dinâmica pra ter um cafezinho ali da dinâmica. Certo. E a gente não sabia que ia ter, então a gente foi, e você sabe, né, Brian? Foi obrigado a tomar café de novo, porque comida de graça não se nega. Claro, comida de graça não se recusa jamais. A lei universal, aquela mesa, Brian, cheia de salgadinho, de docinho, Carolina. Puta, é muito gostoso. Já fez valer todo o processo. Já de cara já valeu. E era um processo seletivo, como é uma empresa multinacional, acho que ele tem alguns costumes gringos, Brian. Sabe aquela, quando você chega numa festa nos Estados Unidos e você bota uma etiqueta, tipo, oi, meu nome é Brian, e cola no seu peito? Tá, sim. Que aí é pra tu, quando tu encontrar uma pessoa estranha, pelo menos tu já tem uma informação que é o nome dela, e aí tu pode puxar um papo a partir dali. Exato, a pessoa já chega em você e fala, oi, Brian, tudo bem? Crachá, eu sou fulano, eu faço não sei o quê. Certo. Aí pediram pra gente colocar essa etiqueta ali, coloquei a etiqueta na minha teta, e aí ficamos lá comendo café com a etiquetinha ali tranquilo. Esse meu amigo que é o maestro, ele chama Lucas, e eu sou o Vitor, né? Uhum. Aí ficamos lá, oi Vitor, oi Lucas. Beleza, quando a gente chegou em primeiro, cara, a gente viu todo mundo chegar. Então foram chegando pessoas diferentes, porque era uma vaga pra estágio, então tinha estágio, a gente tava trabalhando com TI, né? Querendo trabalhar com TI. Uhum. Mas tinha algumas outras áreas ali fazendo dinâmica de grupo no mesmo dia. Eu não sabia qual era a área de todo mundo. Claro. E a gente, como é amigo, né, sentou, começou a idiotice de tentar adivinhar o que as pessoas faziam, né? E a gente, aquela pessoa vai pra, sei lá, química, não sei o quê, e tentava adivinhar na besteira ali pra passar o tempo. Interessante. E era tipo muita gente mesmo, né? Porque essas empresas enormes assim, eles devem ter muitos processos seletivos ao mesmo tempo, né? Tem muitas áreas, muitas coisas pra fazer. Cara, eu acho que nesse dia eram umas 3 salas de processo seletivo e devia dar, tipo, umas 70, 80 pessoas, por aí. Então era bastante gente num lugar de... assim, que o lugar não era tão grande assim. Então, na área ali onde tava o café, era lotado. Sim. E aí, de repente, quando a gente viu todo mundo chegar, chegou um cara, e a gente tava, tipo, estudante, né? A gente não tava de terno, mas chegou um cara de terno completo. Tá. Aí começou as piadinhas, né? A gente virava um pro outro e falou assim, aquele cara lá é o teste pra segurança, pra garçom. Esse cara... E ficamos brincando entre a gente, né? Até que, Brian, chegou um rapaz... que aí é o centro da história inteira. Chegou esse rapaz com o nome de Ricardo. Tá. Ricardo chegou, botou a etiqueta na teta dele. Oi, eu sou Ricardo. E ficou comendo café. Mas, cara, Brian, o Ricardo tava muito nervoso. O Ricardo, juro por Deus, ele chegou suando e não tava tão calor assim nesse dia. Ele chegou suado já. Eu falei, o suor do cagaço. Aí o maestro me cutucou, 6-7 me cutucou, falou, olha, eu vou chamar ele de maestro de 6-7 às vezes, que eu chamo ele pelos 2 nomes, às vezes eu me confundo. Tudo bem. Me cutucou, ele que percebeu o Ricardo, me cutucou, tava de costas pro Ricardo, ele falou, olha, ele chama de Arara, né, que é uma apelido da faculdade. Ele falou, Arara, o Ricardo tá nervoso. Aí eu olhei, procurei o Ricardo, e cara, na hora que eu vi o semblante dele, ele tava tenso. Parecia que a menstruação da namorada dele tinha atrasado. Ele tava com a cara de nervoso. Tá. E ele comendo ali com a mãozinha tremendo e tudo nervoso, mas cara, tenso. Tomar café nervoso é muito ruim, porque já é complicada a situação de tu tá nervoso, quando tu fica nervoso tu sua muito, tu fica com calor. Aí tu toma um negócio quente, tu fica morrendo, ainda mais se tu tá de terno ou usando uma roupa social pra um evento como esse. E ainda se tu tá tremendo, a chance de tu derramar café no teu corpo é muito grande. Então é muito tenso, cara, é muito complicado. Eu entendo, Ricardo. E o Ricardo nervosaço ali sozinho, não tinha nenhum amigo pra ficar conversando. E todo o nosso assunto, a gente apontava pras pessoas e falava, tipo, aquela menina ali tem cara que vai fazer teste pra não sei o quê. Aí eu vou lá, mas o Ricardo tá nervoso. E ficou assim, durante uma meia hora. E a gente começava a rir do Ricardo nervoso. Entre a gente, coisa de idiota, sabe? Quando você fica rindo, tipo, o Ricardo nervoso. E ele não parou de ficar nervoso um segundo. E a gente olhando ele, e olhava pras pessoas, olhava o Ricardo e Ricardo vai vomitar. Ricardo tá nervoso. Ricardo vai se cagar. E começava a rir. E entre a gente, né? Mas aí, beleza, cara. Beleza, a gente foi e tal, entrou na sala de aula, cara, né? Que era uma sala de aula... tipo a sala que você vai ter uma palestra, sabe? Que é onde foi a dinâmica de grupo. Uhum. Aí a gente entrou ali na sala de aula, sentamos um do lado do outro. E aí, Brian, começa a dica de por que você nunca deve fazer algo formal e importante pra sua vida com um amigo seu do lado. Porque um atrapalha o outro, cara. Atrapalha em tudo. Até velório não dá pra ir com um amigo porque tu vai querer ficar rindo. Você tem uma vontade incontrolável de rir, cara. De qualquer coisa. E a gente tava rindo do Ricardo nervoso, que até então tinha uma certa graça porque ele tava realmente nervoso. Mas não era, tudo tava fazendo a gente dar uma risadinha. Entramos, sentamos na sala. Aí nisso a professora lá, mulher, não é professora, né? Mulher que tá tocando ali a dinâmica de grupo. Virou e falou, olha, gente, eu vou fazer a chamada de vocês. E quando eu terminar a chamada, eu vou liberar pra mais um coffee break aqui dentro da sala mesmo. Boa. E aí, enfim, mas tinha só uma água e uns salgadinhos ali, um suquinho, sabe? Não era mais uma mesa tão grande. Era um complemento. Era um complemento. E a galera, eu, pelo menos que cheguei 8 da manhã, já tava com o bucho cheio, misto quente, café, tava almoçado já. E aí, falei, não. Aí ela falou, não, beleza, eu vou fazer a chamada aqui, tá? Se alguém não tiver o nome, me avisa que tem alguma coisa
de errado. Uhum. Mas a mulher falou de uma forma pra tranquilizar, sabe? Tipo, ela não falou de me avisa que você tá fora. Tipo, não, me avisa que a gente coloca o nome de vocês aqui, enfim, verifica se vocês estão mesmo na data de hoje ou vocês vieram na data errada. Porque tem muita data, né? Assim, você marca a dinâmica de grupo. Uma empresa grande, cara, eles fazem umas 10 datas de dinâmica. Sim. Pra no final passar 1 ou 2 de cada dinâmica e aí ir pra entrevista com uns 15 candidatos, velho. A gente tava lá na dinâmica e ela começou a fazer chamada, né? Falou, e meu nome fica lá no fim. Então eu nem espero meu nome chamado a vida inteira, né, Brian? Nem espero. Claro. Eu chamo o Vitor, pô. Se eu tivesse que esperar meu nome, eu chamo Brian. Brian, você sempre fica esperando ali. Sim, até porque geralmente nem tem ninguém no ar. Aí, às vezes, eu sou o primeiro da chamada. Porque o Bruno vem depois, né? Até disso. O Bruno vem depois, tem que ter alguma Aline. Uma Bárbara. Alberto, Bárbara também. Enfim. A gente tava lá esperando, começou a chamada, aí, Lucas, aí faz 6-7 lá, não sei o que chamar. Nisso, no meio da chamada, abre a porta com tudo, uma menina. E a gente tava rindo do Ricardo nervoso, porque esse tempo todo a gente ficava se cutucando e apontando pro Ricardo. E o Ricardo na cadeirinha com um salgadinho ali na mão, um copinho de água daquele descartável, nervoso. que o Ricardo tava... Mas nessa hora abriu a porta, e aí entra uma menina, e cara, eu vou ter que falar o nome dela aqui, sempre procurar ela no Facebook, eu nunca achei, tá? Mas, sei lá, talvez tenha uma forma... Entra uma menina, nervosíssima, igual o Ricardo. Aí, chegou atrasada, né? Ela tem mais uma razão pra ficar nervosa. Aí ela abriu a porta e falou, viu... Eu tô nessa sala. Aí a mulher, qual é o seu nome? Aí ela falou, Tuane. Aí a menina, Tuane de quê? Ela, Tuane Tunani. Aí ela falou um nome que rimava, eu já comecei a rir descaralhado. E o 6-7, amigo meu, apontando pro Ricardo e falando, o Ricardo tá nervoso, que a Tuane tá nervosa. A gente começou a rir dos dois nervosos. E a mulher falou, não, você tá nessa sala, tô fazendo a chamada, ainda nem foi seu nome, senta aí. Aí a menina foi, e a gente já começou a rir, e a gente já percebeu que se a gente cruzasse o olhar, a gente ia rir alto. Na primeira coisa, a gente nem empregado tava. Então, tipo, a gente não tava nem preparado pra uma entrevista, quanto mais pra um trabalho, né? Aí nisso, o 6-7 cutucando ali, beleza, a gente já parou de cruzar o olhar. A gente já parou. Ficou só no contato auditivo de um falando reto pro outro ouvir, porque dava pra ouvir. Aí, beleza. Tuane e tal, não sei o quê. Aí nisso, passou o Ricardo, a gente não percebeu ele na chamada, chamaram o Vitor e tal, acabou. Aí nisso, ela falou, tudo certo, beleza, tudo certo. Aí a gente olhou pro lado, o Ricardo com a mãozinha levantada, Brian, sabe? Só com a mãozinha, com o cotovelinho na mesa, a mãozinha levantada, todo tímido e nervoso, cara. Ele tem a técnica já de levantar a mão de uma maneira que o braço dele vai ter menos, porque quando tu apoia o cotovelo na mesa, tu ganha uma estabilidade no braço pra pessoa não perceber que tu tá tão nervoso. Pois é, Brian. Aí ele levantou a mão e a mulher perguntou, oi? Aí ele falou, viu? Com a vozinha toda tremida, coitado. O Ricardo virou pra fazer, vocês não me chamaram. Aí eu já comecei a rir, aquela risada de nariz assim, ó. Rindo, e cara, o 6-7, filho da puta do meu lado, falando, ih, o Ricardo, tá nervoso. E eu, caralho, para de falar que eu vou morrer aqui. E aí, nisso, tudo acontecendo ao mesmo tempo. 6-7 zoando do meu lado, eu zoando junto com ele, o Ricardo nervoso, e a mulher, então tá, qual é o seu nome? Ele, Ricardo. Ela, Ricardo de quê? Aí, Brian, o maior silêncio que eu já ouvi na minha vida, fez uns 2 segundos de um silêncio ensurdecedor pro Ricardo falar, Ricardo Piroco. Mano, qual a chance do maluco ter nome de rola? Aí a gente lá ouvindo Ricardo Piroco, não satisfeita, a mulher não ouviu e falou, o quê? Aí o Ricardo levantou, bateu as 2 mãos na mesa e falou assim, ó, Piroco! E aí, ela fez cara que não ouviu e ele começou a gritar, Brian, Piroco! Piroco! Cara, nessa hora eu tava apertando uma bola no saco com força e mordendo a minha língua, porque eu falei, mano, se eu passar... Isso aqui já é a prova, já. É a prova. A prova é, se você se controlar, você não é um imbecil, você pode ir pra próxima fase. É um ator, só pode. Mano, sério, ele deve ter gritado piroco só umas 2 vezes, mas eu ouvi na minha cabeça umas 17, porque eu não conseguia parar de pensar nisso, cara. E o 6-7, amigo meu, e uma hora a gente cruzou o olhar, aí a gente morreu, cara. A gente ficou se eu fosse uma tartaruga, eu entrava no casco, bicho, porque eu não tinha o que fazer, velho. E aí o cara, não, piroco, não sei o quê, aí nisso ela, não, fica tranquilo, o Ricardo foi lá, deu uma acalmada nele, a gente rindo de morrer. Acalmou o piroco. Aí a mulher acho que percebeu que a sala devia estar empolvorosa, e a gente, eu e o 6-7 devia estar igual 2 chaleiras, vamos fazendo pra rir.
E, cara, elas falou, olha, gente, vou deixar vocês em paz aí, come o coffee break, toma água aí. Mano, nessa hora, eu olhei pro C7 e falei, filho da puta, ri tudo agora. Ri agora, que não tem jeito. Cara, a gente ficou rindo, sem olhar pra ninguém. Uns 2 minutos, cara. Rindo, sem nem falar nada. A gente não conseguia falar, cara. A gente falava um com o outro e ria. Falava e ria. E, cara, eu falei, bom, cara, primeira entrevista de emprego, porque foi a primeira vez que eu tinha chegado longe no processo seletivo. Sim. E foi, assim, a primeira vez, foi uma das primeiras empresas que eu também mandei currículo e tal. Eu falei, pô, eu não tenho experiência nenhuma disso, e se a galera vê a minha postura aqui, eu já tava achando que ia me cagar, né? Sim. Cara, eu sei que, no final das contas, o Ricardo fez a atividade toda com nós durante a tarde, enfim, a tarde não, amanhã, que a gente ficou Ele lá. deu uma tranquilizada depois, não? Não, ele ficou nervoso também na atividade, mas graças a Deus ele não caiu no meu grupo, cara. Se ele tivesse caído no meu grupo, eu tinha morrido, cara. Não tem jeito, velho. Aí caiu no meu grupo, tava eu, o C7, meu amigo aí, mais uma turminha e tal. Uhum. E a gente ganhou o processo seletivo, né? Não, olha, eu achei meio errado isso, quando eu olho pra trás, eu achei meio errado, mas o processo seletivo tinha um vencedor. Tá. Você ia pontuando durante o processo seletivo, e aí eu ganhei e o C7 ficou em segundo. A gente mandou bem pra caralho à tarde. Porque Que legal. a gente até depois a gente conversou, que tipo, quem passa pelo piroco ali ileso, eu acho que já é uma... já ganha uns 20 pontos extras ali, porque, porra, não é possível. E aí a gente foi, ganhou, a gente foi comemorar no shopping. Cara, juro por Deus, velho, quando a gente tava saindo de lá, o Ricardo tava mais tranquilo, né? E a gente foi chamado pra uma salinha ali porque eles falaram assim, ó, vem todo mundo pra sala. E aí eles tiraram uma galera da sala. E a galera que saiu da sala foi a galera que foi negada, foi rejeitada. Entendi. E graças a Deus o Ricardo foi rejeitado junto e a gente falou, puta, agora o que tiver que vir pela frente, vem, porque não tem mais um piroco entre a gente. Cara, pelo amor de Deus. Se com o piroco a gente ganhou, sem o piroco vai ser mais fácil. É. E no final das contas eu acabei entrando nesse... Foi o estágio que eu fiz, inclusive. Foi o primeiro trampo, cara. Quando eu cheguei lá na empresa, eu contei essas histórias pra minha chefe, e minha chefe falou, pô, se eu soubesse, tinha contratado o piroco. Eu falei, eu gostaria muito de trabalhar com um cara com nome de rolo, com nome de piroca aqui, ia ser o maior prazer da minha vida, cara. Porra, tem um amigo com nome de rola. O piroco da Natura. Eu queria muito conhecer a prima dele, a Ana Buceta, o José Cu, o primo dele também. Pô, eu queria conhecer a família inteira, velho. Não dá, velho. Pelo amor de Deus, cara. Que baita família, cara, que demais, cara. Deve ter, o mais engraçado é isso, porque se o nome dele realmente era Piroco, a chance de ter alguém da família Piroco ouvindo esse podcast agora é muito grande. Não, cara, se você conhece o Ricardo Piroco, por favor, entre em contato comigo, cara. Eu quero muito conhecer esse cara, porque ele é o prato principal de uma história que, geralmente, eu conto essa história junto com o maestro, né, junto com o Lucas aí. Uhum. Cara, a gente pira ouvindo essa história, porque é uma situação, parecia outro planeta na hora. Eu falei, mano, não é possível. Tudo, desde o começo, a gente pegou no pé do cara e tinha motivo, cara. E no final das contas, o motivo não era nem o que vocês achavam que era. Não, era um motivo maior. Eu não sei porque ele tava nervoso desde o começo, é só pelo emprego mesmo. Mas o nome... Cara, qual a chance dele já estar nervoso? Eu fiquei com dó dele depois, quando eu penso nessa história, puta... Qual a chance de você já entrar nervoso no lugar e ainda te esquecerem o nome na chamada? Pô, óbvio que o cara não ia passar, tá ligado? Ele já chegou desestabilizado, cara. Coitado. Daqui a pouco o Piroco era um golpista que, na real, ele nem tava na chamada. Ele já entrou nervoso por causa disso. Ele queria ser aprovado num processo seletivo que ele nem entrou. Olha aí, pode ser. Aí, mas eu gostaria... Eu aprovaria, porque se eu vejo um candidato... Eu agora que eu tô numa posição já de mais alta no meu trabalho, velho. Se eu chegasse num cara com nome de rola, eu já ganho muitos pontos. Eu nem olho o currículo, eu vou na entrevista direto. O cara já merece trabalhar com o que ele quiser, cara. Puta que pariu, maravilhoso. Escolhe aí, quer ser o quê? Diretor da Natura? Beleza, fica à vontade. Ela lê a tua cadeira. Eu não trabalho mais lá, mas se eu trabalhasse, eu iria atrás do Piroco. É um talento desperdiçado. Muito bom. Cara, maravilhoso. Lembra que esses dias a gente comentou? Eu acho que foi alguém no Twitter que pediu pra tu voltar no podcast e tal. E aí eu falei, não, vamos marcar essa gravação e tudo mais. E aí ontem, quando eu fui falar contigo, eu falei, cara, alguém no Twitter pediu pra tu contar uma história de uma velha. E aí tu falou, que história de velha? E eu falei, cara, se pá, eu sonhei com essa história da velha e eu tô maluco. E aí eu fui no Twitter procurar agora. E aí o cara falou assim, ó, próxima vez que o Vidani for no Tava Lá, tem que contar a história da velha do Banco do Brasil. Ah, essa história não é minha, pô. Essa história é do Torinho, do Pauta Livre News. Ah, tá, beleza. E, cara, é uma história é um meme do Pauta Livre, na verdade, isso, porque o Pauta Livre News, pra quem não conhece, era um podcast que a gente tinha... que morreu em 2016. Era um podcast até grandinho no Brasil. Sim, eu lembro dele, cara. E ele tá disponível ainda. Quem quiser ouvir coisas pautadas daquela época pode ouvir, né? Isso, mas o Pauta Livre News não é um podcast de notícias nem de pauta. Ele é o completo oposto disso, na verdade. É um podcast de humor e putaria. É como se fosse o chorume da antiga geração. Certo. E, enfim, o Torinho, que é um dos membros do Peladranet e também do Pauta Livre News, ele tem uma história de que ele viu um espírito de uma velha no banco e que ele contando a história porque ele tem uma voz toda pitoresca. Ele tava com a chefe dele
E enfim, é uma história longa que ele tava vendo a velha no banco, aí a chefe dele olhou pra ele e falou, você também vê? Porque era um espírito, não era uma velha. Claro. História meio tosca do Torinho, mas ele contando fica engraçado justamente porque a gente tira sarro da cara dele, mas não é... A história em si não tem muita graça, não. Isso aqui. Porra, uma história demais, que sempre cara. pedem pra eu contar, Brian, e que eu te chamando de Barney, porque eu vi o jogo do Bayern ontem, velho, tá na minha cabeça. Cara, o meu vô me chamava de Barney, tá tudo liberado. Barney. É um trava-língua, praticamente. Essa é uma história que sempre me pedem pra contar, que é uma história que eu não posso contar, porque é uma história que não faz sentido nenhum contar, e eu vou só deixar esse gostinho também. É a história da Gorda de Ibirá, Brian. Cara, o título é ótimo. Pois é um título aí que eu não posso contar essa história, talvez não possa, mas talvez um dia eu possa, Brian. Então eu garanto que se um dia eu puder, eu conto pra você. Eu não sei ainda se eu posso. Preciso consultar advogados. Consulte advogados e a tua terceira participação do Eu Tava Lá, então vai ser com a Gorda de Ibirá. Vamos ver. O Não título sei. é maravilhoso. Demais. Cara, pô, obrigado por ter topado voltar aqui no podcast. Quer deixar algum recado pra galera aí, além de ouvir o Pelada e o Radiofobia e tudo mais? Cara, é isso aí mesmo. Ouve o Pelada aí, me acompanha se você curtiu aí, vai no Peladinha, ouve o Radiofobia, e apoiem podcasts aí onde vocês estiverem, apoiem Eu Tava Lá. Muito Vou deixar bom. esse recado aqui pra você, Brian, porque eu mais do que ninguém sei da necessidade que é você tocar um projeto pra frente dos ouvintes estarem apoiando, tanto financeiramente quanto com participação, com comentário, com e-mail. Sim. Então, ajudem aí, galera, porque é difícil. Tem sido um caminho mais legal hoje em dia, porque a gente tá vendo o apoio de muita gente, por exemplo, o Spotify pegando bastante podcast, né, Brian? É legal. É verdade. Mas é importante você, ouvinte, apoiar o produtor de conteúdo que você gosta pra que ele continue motivado a fazer o que você curte consumir. Então, apoia o Brian aí, apoia o Eu Tava Lá, porque eu ouço, eu sou ouvinte também, sei quanto é legal e vale legal, a pena. obrigado. Obrigado, cara. E a galera pode apoiar o Pelada também, né? Tem Por favor. ferramentas pra isso. Exato, tem ferramentas, tem os padrinhos, tem PicPay, tem tudo aí. Ajude o máximo de podcast que vocês puderem, porque, cara, a gente que produz sabe como é a luta do dia a dia aí de produzir conteúdo sem o olhar do multimilionário que os youtubers conseguem e a gente não consegue. É verdade, é verdade. Valeu, cara. Obrigadão aí. Boa noite pra ti. Que é isso, valeu, Brian, de novo pelo convite aí. Desculpa te chamar de Bayern e De Barney. e tô com saudade de você mesmo, cara. Vamos marcar aí pra comer alguma coisa, tomar uma vamos comer aquele e manda temaki. um beijo pra sua mulher também, que ela é gente boa demais. Vamos comer aquele temaki gigante e vamos gravar um peladinho a qualquer hora. Me convida aí que eu estou com a agenda mais fácil agora, mais acessível. A gente vai conseguir marcar uma hora. com Demorou, certeza. vai rolar sim. Talvez já tenha até rolado quando sair esse programa aqui. Maravilha. Show de bola. Valeu, cara. Valeu, falou. Falou, abração, boa noite. Abraço, boa noite. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. O Ricardo tá nervoso. O Ricardo tá nervoso, essa história é muito boa. Eu fiquei dando gostosas gargalhadas aqui enquanto o Vitor contava. Eu tentei dar uma disfarçada pra não ficar vazando minha risada descontrolada por cima da voz dele, mas foi bom demais, foi muito bom. Então é isso, até semana que vem se você não for um assinante do Eu Tava Lá, e até amanhã se você for um, lembrando que se você ainda não é e quer se tornar um assinante, eutavalá.com.br/assinantes. É muito fácil, é muito simples e vale muito a pena. E é muito barato também. 5 pila por mês, tá ótimo.